Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok, capítulo 38. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. Por causa da máscara sombria que usava, Suho conseguiu esconder sua identidade de Minsung. Mas, quando Minsung ouviu o homem mencionar seu nome, ele ficou desconfortável. O que o deixou ainda mais incomodado foi ser questionado sobre informações a respeito do Stardust e do apóstolo Atarun. Ele não podia acreditar que alguém tivesse descoberto a ligação entre os dois. Enquanto Minsung encarava Suho, que agora vestia suas manoplas e empunhava sua adaga, lembrou-se da descrição do homem que havia derrotado Brock e interrompido o fornecimento de material de Stardust. Alguém que usava uma máscara preta. Minsung se perguntou se aquele poderia ser o mesmo homem e começou a suar ainda mais diante da oposição. Mesmo assim, decidiu atacar Suho, que bloqueava seu caminho, pois não se importava mais com ninguém. O mais importante, naquele momento, era não atrasar sua fuga. Caso contrário, certamente seria capturado pelos caçadores que o perseguiam. Minsung lançou rapidamente uma estocada contra Suho, acreditando que não teria dificuldade em enfrentá-lo, já que só conseguia sentir dele uma pequena quantidade de poder mágico. Porém, Suho permaneceu completamente calmo. Ele segurou facilmente a espada de Minsung com a mão nua, como se não fosse nada. Minsung não conseguiu acreditar no que acabara de acontecer e ficou chocado com a velocidade de Suho. Além disso, a força do aperto de Suho era tão grande que Minsung não conseguia nem puxar sua própria espada de volta. De repente, recebeu um poderoso chute alto no queixo, rápido e violento, cujo impacto podia ser visto claramente em seu rosto ensanguentado. Minsung tinha certeza de que Suho possuía muito menos poder mágico do que ele, e não conseguia compreender como havia sido atingido daquela forma. Enquanto isso, Beirut, que espiava de dentro do casaco de Suho, achou a reação de Minsung normal. Afinal, o rank de um caçador era determinado apenas pelo poder mágico, não pela força total. Beirut sabia disso porque conseguia sentir a verdadeira força de uma pessoa. E a situação atual confirmava isso, já que era evidente a dificuldade de Minsung em bloquear os ataques incessantes de Suho. Segundo Beirut, conforme o atributo de força de Suho aumentava por meio de seus treinamentos diários junto com Amut, seu poder só crescia cada vez mais. Para um caçador de nível A, era realmente impossível lidar com aquela força. Enquanto isso, dentro da masmorra, podia-se ver o enorme buraco que Minsung havia criado mais cedo. Ali estavam Miho e os outros caçadores, todos chocados e sem entender como Park Do-Jan ainda estava vivo, mesmo após ter o coração perfurado. Diante da situação perigosa e incerta, Itin planejava usar uma pedra amarela para tentar controlar a mente de Miho e assim escapar de suspeitas. No entanto, Miho percebeu a intenção e começou a desconfiar do que Atarin queria fazer com a pedra em mãos. Antes que a tensão aumentasse, todos ouviram vozes de novos caçadores chegando, chamando por Miho e pedindo um relatório do que havia acontecido. O local caiu em silêncio, mas Miho ficou feliz ao ver que os recém-chegados eram ninguém menos que Cho Jong-in e Lin Teo. A presença deles deixou Atarin extremamente intimidado, a ponto de lançar-lhes um olhar afiado. Instintivamente, ele sabia que não deveria fazer nenhum movimento agressivo, já que não tinha certeza se poderia enfrentar dois caçadores de nível S. Cho Jong-in desceu pelo buraco acima e perguntou a Miho de onde havia vindo a explosão poderosa de antes. Miho respondeu que havia sido causada por Lee Min-sung. Cho Jong-in mostrou-se cético, sem acreditar que um caçador de nível A tivesse tal habilidade. Miho explicou que a quantidade de mana que Minsung exibia era imensa e que era óbvio que ele havia ingerido algum tipo de estimulante. Acrescentou ainda que, sob efeito da droga, Minsung atacou Park Do-Jan. Cho Jong-in ficou surpreso ao ver que Park Do-Jan ainda parecia normal apesar do ferimento. Atarin, então, sorriu e afirmou que possuía uma habilidade de cura. Isso despertou o interesse de Cho Jong-in pela habilidade avançada de recuperação de Atarin. Já Miho estava em pânico, lembrando-o de que precisavam perseguir e capturar Minsung rapidamente, antes que ele se escondesse na cidade mais próxima. Cho Jong-in concordou e perguntou a Lin Taegu se havia ouvido Miho. Ele também lembrou a Taegu da promessa de que se descobrissem que Minsung não era inocente, não hesitaria mais.
Mas Cho Jong-in foi pego de surpresa quando percebeu que Lin Tae-gu já não estava atrás dele. Parecia que Tae-gu havia corrido adiante para perseguir Min-sung, o que o deixou apreensivo. Enquanto isso, Atarin sentiu uma onda intensa de ansiedade com a escalada da situação. Contudo, sua ligação com Min-sung ainda não havia sido rompida. Ele até se impressionava com o fato de um humano como Min-sung conseguir resistir a Stardust. Ainda assim, não poderia correr o risco de deixá-lo ser interrogado, pois isso poderia levantar suspeitas e expor sua identidade. Atarin decidiu que, se necessário, consumiria uma enorme quantidade de divindade para assumir à força o corpo de Min-sung e obrigá-lo a se matar. Em sua mente, não seria difícil encontrar outro caçador de nível A como substituto. Quando finalmente conseguiu conectar-se à consciência e aos sentidos de Min-sung, Atarin ficou chocado ao ver pelos olhos dele que estava enfrentando alguém que parecia ser um caçador de nível S. Mais ainda, percebeu que o adversário era o homem mascarado de preto que havia matado Brock. Atarin não esperava encontrá-lo naquele dia, e muito menos em meio a tantas reviravoltas, como a resistência de Min-sung a Stardust. Nada havia saído como planejado desde que chegou à Terra. Cobriu a boca com a gola alta de sua blusa, refletindo sobre como tudo mudou desde o tempo em que seu Deus ainda estava vivo. Mesmo assim, não pôde conter um sorriso de excitação diante do rumo dos acontecimentos. Voltando ao duelo, Suho continuava desferindo ataques contra Min-sung, que mal conseguia se defender. Sabendo que não podia mais perder tempo, Min-sung tentou chamar a atenção de Suho, perguntando se ele o deixaria ir embora, caso respondesse suas perguntas. Suho, confuso, questionou o que ele queria dizer com aquilo, já que acreditava que Min-sung fosse aliado do apóstolo Atarun. Com ressentimento, Min-sung revelou que havia sido traído pelo apóstolo. Suho ficou curioso, e quis saber por que então ele o ajudava a distribuir o Stardust. Min-sung explicou que fazia em troca de um favor. Queria que alguém fosse morto. Desde o grande cataclismo, tudo em sua vida havia mudado, inclusive o fato de um ninguém ter se tornado caçador de nível S que agora olhava para ele de cima para baixo. Tudo o que Min-sung queria era recuperar sua antiga vida, e para isso, precisava eliminar aquela pessoa. Após revelar sua intenção egoísta, perguntou a Suho se seu objetivo não era também matar o alienígena que ele procurava. Suho negou, dizendo que antes de recorrer à violência, tentaria resolver tudo pacificamente por meio do diálogo. Min-sung sorriu com desprezo e raiva, acusando Suho de ser exatamente o tipo de pessoa que mais odiava. Cheia de esperança, mas sem nenhuma verdadeira personalidade. Para ele, bondade e honra eram apenas escolhas ditadas pela sociedade. Enquanto insultava Suho, liberou uma aura intensa e sombria de fúria. Suho respondeu com uma aura igualmente poderosa. Min-sung então afirmou que se não fosse pelo poder adquirido por Suho, ele teria permanecido como um personagem secundário pelo resto da vida. E disse ainda que chegaria o dia em que Suho seria forçado a tomar uma decisão impossível, e que ele mesmo criaria essa situação. Mas, no instante em que estava prestes a revelar a identidade do apóstolo Atarun, Min-sung foi subitamente silenciado e arrastado para dentro de sua própria mente, preso nas mãos colossais de Irin. Atarin havia assumido o controle total de seu corpo. Atarin agradeceu a Min-sung, dizendo que havia conseguido informações valiosas graças a ele, e declarou que usaria seu corpo pela última vez. Em desespero, Min-sung gritou que não permitiria aquilo, mas foi esmagado pela força de Irin. No mundo real, o resultado foi uma transformação explosiva. Min-sung liberou uma aura imensa, semelhante a um Super Saiyajin. Seu cabelo brilhou intensamente. Sua arma mudou de forma e se envolveu em chamas. Asas angelicais brotaram em suas costas. A luz era tão forte que Suho precisou proteger os olhos. Então, a voz que saiu de Min-sung já não era dele. Era o próprio apóstolo Atarin, falando através de seu corpo. Ele declarou que sabia que o homem mascarado de preto havia atacado a fábrica de Stardust para encontrá-lo, e com um sorriso, disse estar satisfeito por finalmente conhecer Suho.